Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Meu nome é Lucas e nós vamos começar a nossa atividade número 4 de português. Nesta atividade, vamos aprender sobre os elementos da narrativa. Ou seja, vamos descobrir que as histórias têm personagens, têm lugar e têm tempo em que os fatos acontecem. Toda a história, pessoal, tem as pessoas, os animais envolvidos. Então, essas pessoas, esses animais, são os personagens. Toda a história tem um lugar onde acontece também. É num parque, é numa casa, é numa floresta, é num zoológico, enfim. O lugar pode ser qualquer um das histórias, tudo bem? E as histórias também têm o tempo em que elas acontecem. Pode ser hoje, ontem, semana passada, no verão, no inverno, de tarde, de manhã. Então, tudo isso diz sobre o tempo em que a história aconteceu, tá bom? Então, para começarmos, leia esta história dos ratinhos. Vamos lá então, pessoal. Eu trouxe para a gente hoje a história do rato do campo e o rato da cidade. Então, preste bem atenção na leitura para depois respondermos as nossas atividades. O rato do campo e o rato da cidade. Numa tarde de domingo, o ratinho da cidade resolveu visitar o ratinho do campo. Chegando lá, viu que seu amigo tinha uma vida muito pobre, tendo que comer raízes para sobreviver. Então ele disse: Venha morar comigo na cidade e você verá como a vida lá é mais fácil. E lá se foram os dois para a cidade, onde ficaram numa casa rica e bem bonita. O rato da cidade foi logo ao armário para mostrar que estava cheio de comidas gostosas. De repente, apareceu uma pessoa com dois gatos enormes que colocaram os ratinhos para correr. Longe do perigo, o ratinho do campo falou: Vou para o meu campo. Prefiro minha pobre casa e comer raízes às suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral da história: mais vale ser magro no mato do que gordo na boca do gato. E aí, pessoal? Gostou dessa história? Já conhecia? Então nós vamos usar essa historinha para responder às nossas atividades sobre os elementos da narrativa. Eu quero lembrar a vocês que não precisa copiar esse texto no caderno, para você não se cansar muito. Você vai fazer apenas as respostas no caderno, tá bom? Então vamos começar a ler os exercícios. Número 1. O texto que você acabou de ler é uma fábula, ou seja, um tipo de texto em que os personagens principais sempre são os animais. A história que você acabou de ler fala sobre quais animais? E aí, pessoal, essa história lida, ela tem quais animais como os personagens? Escreva somente a resposta aqui na número 1. Agora, a número 2. A fábula pode nos dizer o tempo em que essa história aconteceu. Releia e reescreva a parte do texto que fala quando essa história aconteceu. Ou seja, pessoal, nessa número 2, você vai me dizer o tempo, quando que essa história dos ratinhos aconteceu. Lá no início do texto fala, tá bom? Aí você coloca aqui na número 2 somente a resposta. Agora vamos ler a número 3. A fábula também pode nos dizer os lugares em que a história aconteceu. Releia e reescreva a parte do texto que fala onde essa história aconteceu. Então, pessoal, aqui na número 3, você vai colocar apenas a resposta dizendo o lugar ou os lugares onde os ratinhos estiveram, tá bom? Agora vamos para a número 4. Damos o nome de enredo ao assunto que foi tratado na história.
Marque qual foi o assunto do texto que você acabou de ler. Então, eu trouxe aqui duas opções para vocês marcarem, pessoal. A letra A diz que o assunto da história é: o rato da cidade convidou o rato do campo para morar com ele. E a outra opção é B. O rato do campo tinha uma casa rica e convidou o rato da cidade para visitá-lo. Então, pessoal, qual dessas duas coisas, quais desses dois assuntos aconteceram na história de verdade? E para finalizar, vamos ler a número 5. Damos o nome de desfecho à forma como a história terminou. Marque a opção como terminou a história dos ratinhos. Então, aqui na opção A tem: o rato do campo continuou morando com o rato da cidade? Ou foi a opção B: o rato do campo voltou para sua casa depois de ter sido perseguido por dois gatos? Pessoal, então essa é a nossa atividade de hoje. Lembrando, não precisa copiar o texto no caderno, não precisa copiar as questões no caderno, você vai colocar apenas as respostas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aqui na plataforma ou então no WhatsApp. Tchau, tchau, até mais!